O que é que aconteceu? O nosso querido Armando, de forma antecipada, resolveu se defender antes da análise de admissibilidade. Ou seja, ele entrou em mérito por uma questão de admissibilidade. Então isso não poderia acontecer, mas obviamente é o modus operandi, inclusive, que foi feito ali em relação ao Andrés, ao Duílio, que aí você está falando de matéria, certo? E ele fez e teve essa disposição aqui para vocês entenderem o contexto, né, sobre esse tema. Osmar Stabile defende Armando Mendonça em declaração juntada ao processo criminal por desvios de materiais esportivos. Então, como a gente já tinha falado aqui em algum momento, o Stabile, inclusive, não sei se essa manifestação teria sido feita na própria entrevista do Buono, que ele já tinha comentado mais ou menos nesse mesmo sentido, e aí você vai extrair essa manifestação e colacionar junto a um papel de defesa. Mas, de qualquer maneira, está aqui, ó, em declaração institucional assinada... Não, aqui é uma declaração institucional, tá? Declaração institucional assinada ontem. Ontem. Declaração institucional. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, saiu em defesa do segundo vice, Armando Mendonça, denunciado criminalmente pelo promotor Cássio Concerino por apropriação indébita qualificada, furto mediante abuso de confiança e coação no curso do processo. Vale ressaltar, né? O Corinthians não é vítima, mas o cara estava coagindo. Tá bom. O documento foi juntado aos autos do processo criminal que corre em face aí do Armando, né? Que ainda não é um processo constituído de admissibilidade, mas corre. E foi juntado pela defesa do Armando na manhã desta quarta-feira, dia 17, para instruir a decisão da 25ª Vara Criminal da Barra Funda sobre o recebimento ou rejeição da denúncia. Percebam, foi juntado para modificar a admissibilidade. Matéria de mérito não deveria ser juntado, mas foi juntado. Na folha 1090, Stabile afirma que a auditoria interna que embasou a acusação não teve por finalidade de imputar crime, até porque a auditoria não imputa crime a ninguém. Até porque a Comissão de Justiça não pode imputar crime tipificado penalmente, mas pode indicar atos administrativos que gerem um desligamento. Se você imputar crime em uma decisão, você, de certa forma, né, teria ali uma responsabilidade, poderia ter, né? A qualquer dirigente. Aliás, é o Poder Judiciário que julga esse tipo de coisa. E não concluiu que Armando tenha desviado ou se apropriado de materiais do clube. Isso é falso, tá? Isso é falso, mas tudo bem. Os termos são diferentes. Apropriação é tipificado. O presidente declarou ainda que o Corinthians não se posicionou como vítima de crime patrimonial praticado pelo vice, contradizendo diretamente a própria denúncia, que indica Stabile como representante da entidade vítima. Sobre as camisas da NFL, o ponto central da acusação, Stabile disse tratar-se de material destinado a colaboradores que participaram da organização do evento da Neoquímica, reconheceu falhas administrativas no clube, mas sustentou que isso não configura crime patrimonial. Defesa pede rejeição da denúncia por ausência de justa causa nos termos do artigo 395 do CPP. Esse é o contexto. O presidente do Corinthians acabou de afirmar que o Corinthians não é vítima. Inclusive fez uma declaração para a defesa do Armando. Vale destacar, existe uma manifestação interna do Corinthians na Comissão de Justiça indicando irregularidades passível de desligamento, que foi remetida para a Comissão de Ética. E o Stabile, defendendo o seu aliado político, eu avisei aqui, essa questão de 82 e Stabile, sempre estiveram juntos e abraçados nesses malfeitos corintianos aí. Inclusive na decisão essa galera que também afastou a questão da Assembleia, tudo igualzinho, tudo em relação a isso. Então, tá aí. Esse é o contexto inicial sobre o Stabile defender o Armando Mendonça. Ele produziu um documento com a finalidade de evitar que o Armando Mendonça responda criminalmente. Lembrando, isso não impede de uma manifestação administrativa. Penal não segue administrativo e vice-versa, ok? Mas é isso que temos em relação a isso. Em resposta, aí que pegou o negócio, né? Veja, isso foi feito ontem, juntou no dia 17 de manhã, e temos uma resposta do juiz do caso, um despacho da juíza, né? Amanda Eiko Sato. Meu Deus, parece até mentira, mas é verdade. Amanda Eiko Sato.
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo contra Armando Mendonça, imputando-lhe a prática de delitos tipificados, e aí colocou a tipificação. Em síntese, narra a exordial acusatória que o denunciado, valendo de cargo de vice-presidente, teria se apropriado de 19 camisas da NFL, não logrado consumar o delito por circunstância alheia à sua vontade, teria subtraído mediante de abuso de confiança 8 camisas da NFL, teria coagido mediante grave ameaça. Não é só isso não, tem várias coisas aí dentro, entre outras coisitas. Em manifestação espontânea subscrita por defesa constituída, que é esse momento aí que o que o Armando junta, o denunciado acosta a declaração institucional publicada pelo presidente da diretoria do Corinthians, Osmar Stable, dela constando que, no âmbito institucional do clube, o trabalho interno de auditoria... Nossa, muito mal escrito esse negócio, hein? Muito mal escrito. Não concluiu que o denunciado tenha desviado, subtraído ou se apropriado de materiais esportivos. O clube Corinthians, por sua presidência, não se posicionou institucionalmente como vítima de crime patrimonial supostamente praticado pelo denunciado. Assim como o Corinthians também. E aqui, se fosse aproveitar essa fala aqui da nossa juíza, né, que é a manifestação espontânea, o Corinthians também não se posicionou institucionalmente como vítima nos crimes patrimoniais em relação ao André Sanches, Duílio, Augusto, Mariano, entre outras coisas. Só se manifestou, aliás, sobre o Adriano Monteiro Alves. Só esse que ele, de certa forma, fez a notícia crime. O resto, absolutamente, não houve manifestação sobre posicionamento de vítima. O Corinthians não se posiciona como vítima em nenhum desses casos. O denunciado exerce função institucional no clube, sendo que a utilização de materiais por dirigentes e colaboradores pode integrar a rotina de representação institucional, não significando por si só apropriação, subtração ou qualquer finalidade ilícita. Eventuais falhas administrativas, necessidades de aperfeiçoamento de fluxo, divergência de registro ou fragilidades de controle interno não significam por si só a prática de crime patrimonial. Isso está na defesa do Armando, juntado à declaração do presidente do Corinthians, né? Antes de realizar o juízo de admissibilidade da denúncia oferecida, tendo em vista a manifestação e documentos apresentados pelos advogados do denunciado e em homenagem ao princípio do contraditório, excepcionalmente, não deveria ser excepcional. Tá? Primeiro, a excepcionalidade é você acatar uma defesa meritória na questão da instrução. Abre-se vista para o Ministério Público. Ou seja, o Stable criou uma bagunça dentro do processo do Armando, quase para sua rejeição. No meu entender, as entrelinhas desse último parágrafo, entendeu? É uma ideia de possível rejeição de denúncia. Agradeçam ao Stable por isso. No entanto, o Ministério Público já se manifestou. Manifestou hoje à tarde, 2h30 da tarde. Já meteu logo aquela voadora no peito, como é natural, do promotor de justiça. Vamos lá. O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça infracionado, vem com todo acatamento ao Poder Judiciário requerer que a inidônea petição de folhas do Armando Mendonça, né, seja desentranhada dos autos, porque viola o devido processo legal. Como já falei, não é matéria de defesa que ele pode apresentar a qualquer momento. Não há previsão legal para nenhum tipo de manifestação da defesa antes da providência do artigo 396 do CPP, in verbis. Nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebe-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Em suma, pela ordem dos atos do devido processo penal, o momento de manifestação processual pertence única e exclusivamente ao Poder Judiciário. A resposta preliminar está prevista no artigo 396, depois da manifestação do Poder Judiciário, por isso que a nobre técnica magistrada, em seu despacho, excepcionalmente, abra-se vistas ao MP. E basta uma mera análise gramatical e de preposição topográfica dos artigos que se chega a essa simples conclusão. Em outros casos, em que o promotor de justiça denunciou personagens do Corinthians, já falei, André Sanches, Duílio, etc., usaram a mesma ilegal estratégia. E o Ministério Público, com o superdano no artigo 127 da Constituição Federal e artigo 257 do CPP, sempre se insurgiu suplicando pela boa técnica processual. Em relação à petição subscrita, que ele pede o desentranhamento por conta da lei, mas o Ministério Público não pode se furtar a, digamos assim, atacar todos os fundamentos, porque se a juíza por algum motivo diz, não, esquece a lei, vamos ver o que está dentro da petição, ou seja, na pré-análise de admissibilidade já vamos falar de mérito, entendeu? Então, nesse ponto,
a gente teria que fazer uma reanálise. Em relação à petição, causa estranheza ímpar, não é postura de vítima, não é postura de presidente de uma entidade desportiva que se viu prejudicada material e moralmente. Há relato na investigação de falta de uniforme para utilização por esportista do Corinthians nas mais variadas modalidades. Portanto, desde logo, o Ministério Público, em caso de necessário recebimento da denúncia, discorda veementemente da habilitação do Corinthians como assistente de acusação, representado por seu presidente Osmar Stable, considerando os termos deste documento. Aliás, eu faria ainda mais. Baseado nas palavras do Armando Mendonça, naquela gravação que estava dentro da petição de denúncia, eu colocaria o Osmar Stable como suspeito para fazer essa assistência. E é mais ou menos esses termos. Por quê? Porque, em teoria, segundo o próprio Osmar, ou segundo o próprio Armando, em teoria, tá? Supostamente, o presidente também teria recebido. Ok? Supostamente. Então ele seria beneficiário. Portanto, tem motivo para defendê-lo. Os crimes descritos na denúncia são de ação penal pública incondicionada, pouco importando os achismos do presidente do Corinthians. Aqui ele não poupou a voadora. Eles possuem impulso próprio, independem de iniciativa da vítima. Isso deveria ser do conhecimento, inclusive, de quem peticionou, para evitar a admissibilidade. Nessa perspectiva, considerando que o presidente da diretoria do Corinthians somente o representa, mas não é dono do clube e tem o dever de representá-lo nos termos do estatuto, e essa postura fere diametralmente o artigo 106, de novo, né, que requer a distribuição dos administradores do Corinthians, presidente e vice, aí ele largou logo o B e o D. Ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians, ter ele infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária. Pode gestão temerária. Requer-se a substituição do presidente da diretoria pelo presidente do Conselho Deliberativo para atuar na qualidade de representante da vítima, conforme imagem abaixo, vez que, com o impeachment de Augusto Melo, o primeiro vice virou presidente e o segundo é o indivíduo implicado na denúncia, restando apenas essa posição ao presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Turminha CEO, que representará a entidade e não eventualmente o interesse político próprio. E aqui tem a questão da sucessão. O Código de Processo Penal permite a interpretação extensiva e, consequentemente, a utilização do dispositivo do artigo 451 do CPC para a substituição de testemunhas e, neste patamar, outro sim, a de representantes das vítimas. Seria quase uma intervenção no processo. Na prática forense, invariavelmente, há essa possibilidade quando, por exemplo, não se encontra determinado representante da vítima e se postula a sua substituição por outro. E aqui ele dá o exemplo, né? E aí ele continua, tá? Não é postura de um presidente de uma entidade desportiva que requisita uma auditoria interna para averiguação de irregularidades em seus estoques e quando as irregularidades supostamente atingem seu vice-presidente, se aquieta, se amedronta e se esquece da conclusão da auditoria interna juntada pelo Ministério Público depois de quase 6 meses de tramitação do inquérito policial, cuja conclusão técnico-jurídica está estampada nas linhas da extensa e substanciosa denúncia encaminhada pelo Poder Judiciário. Inclusive, fora necessário complementar as investigações no âmbito do próprio Ministério Público, conforme Vossa Excelência vai observar. Não cabe ao gestor da pessoa jurídica potencialmente lesada proclamar de forma definitiva e arbitrária a inexistência de dano quando os fatos ainda se encontram sob apuração. A sua função institucional é zelar pelos interesses do clube, colaborar para o esclarecimento integral dos fatos e buscar a recomposição de eventual prejuízo, e não afastar de plano a condição de vítima da entidade, antes da conclusão da investigação e da apreciação do juiz. Rapaz, isso aqui foi uma pancada violenta. Isso aqui é uma pancada violenta, tá? Vocês estão de brincadeira. Isso daqui, o nosso queridão aqui, simplesmente brincou com a cara do Stable. Da defesa do Armando, da defesa do Stable. Os caras estão tentando se proteger, né? Até porque, como eu já disse, muito estranho as falas do Armando ainda não serem consideradas até por conta do presidente. Essa postura revela muito mais inequívoca a convergência de interesses com aqueles que figuram como destinatários da investigação do que propriamente com a de ser presidente da entidade vítima e preocupado com a pessoa jurídica. Não deixa de causar perplexidade que o representante máximo da entidade desportiva lesada tenha optado por afastar de forma categórica a ocorrência de dano antes mesmo da formação de culpa em juízo. Tal posicionamento, independentemente da intenção subjetiva que o motivou, acabou por beneficiar diretamente a estratégia de defesa do investigado, gerando uma aparente convergência entre os interesses da administração atual e os interesses
pessoais daquele que figura como destinatário da persecução, podendo até mesmo gerar uma impressão de favorecimento pessoal. Será, nosso queridão, será? Eu acho completamente pertinente essa impressão. Se a petição subscrita por Stable, em tese, caminhou ainda mais no sentido da gestão temerária, na ausência de boa-fé, no descomprometimento com o patrimônio, imagem, reputação, credibilidade e com o direito dos associados do Corinthians, nos termos do artigo 64 da Lei Geral de Proteção ao Esporte. A saber, para os fins do disposto dessa lei, gestor esportivo é aquele que exerce de fato de direito poder de decisão na gestão da organização. É dever do gestor esportivo agir com cautela e planejamento de risco, atentando-se especialmente aos deveres de diligência, caracterizada pela obrigação de gerir a organização, com a competência e cuidado que seriam usualmente empregados por homem digno e de boa-fé na condição dos próprios negócios. Consequentemente, caminharemos a cópia de peculiar minuta ao promotor de justiça do patrimônio público e social que investiga o inquérito civil em trâmite à primeira promotoria de justiça do patrimônio e social, centenas de irregularidades administrativas, assim como inúmeras denúncias criminais já oferecidas e algumas recebidas pelo Poder Judiciário que aconteceram no Corinthians nas últimas 3 gestões presidenciais. E, lamentavelmente, continua a acontecer na atual, agora com o beneplácito da presidência, segundo os dizeres da denúncia. Por último, reitera-se integralmente tudo quanto constou na denúncia que relatam a saciedade dos crimes patrimoniais, muitos dos quais confessados pelo próprio denunciado, conforme ata de tabelião juntada aos autos, sem prejuízo da coação grave que testemunhas do Ministério Público sofreram e provavelmente ainda sofrem por terem apresentado elementos técnicos que são compatíveis com crimes. Por isso, pede-se outro sim, máxima urgência na abordagem das necessárias medidas cautelares. Cara, você viu? Que coisa sensacional. O cara é um monstro, velho. O cara é absolutamente um monstro, nosso querido Cássio Concerino. O que eu posso dizer? Stable e nosso querido Armandinho contra os interesses do Corinthians. Isso é natural. Isso vem acontecendo. Stable com os vitalícios, Stable com 82, Stable com a renovação e transparência. Isso vem acontecendo o tempo todo na cara de vocês. Agora eles fizeram isso procedimentalmente. Não resta dúvida, eu só tô temendo uma coisa, que é essa questão da substituição do presidente para o presidente do Conselho Deliberativo. Isso me deixou assim, sei não, hein? Teremos a intervenção sorte? Espero que não, tá? Só para constar. Muita coisa errada praticada pelo Conselho Deliberativo, tem que cair todo mundo. Não fique, por favor, como eu posso dizer, ao lado, não seria ao lado, mas seria sustentando, de certa forma, através do Conselho Deliberativo. Por outro lado, a decisão aí, ou pelo menos a petição do Ministério Público, me parece clara, firme, forte, quanto a situação que o Stable colocou o Corinthians. Mas vamos ver se alguém vai se manifestar contra o presidente do Corinthians. Não me parece que isso venha a acontecer, mas espero que isso aconteça em algum momento. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.